O Desaparecimento do Universo, continuação. E a pergunta final foi essa aqui, do Arten. Por que você acha que o mestre, ao contrário das outras pessoas da sua época, tratava todos os homens e mulheres igualmente? E o Gary, diga-me você, presumo que existe mais nisso do que o fato de que ele não estava tentando levar as gatinhas para a cama. E a Porchat, era porque ele não via nem homens nem mulheres como corpos. Ele não reconhecia diferenças. Ele sabia que a realidade de cada pessoa era espírito, que não pode ser limitado de maneira alguma. Então, elas não podiam, na realidade, ser do sexo masculino nem feminino. Hoje, suas feministas estão sempre tentando fortalecer a grandeza das mulheres. De vez em quando, elas se referem às mulheres como deusas e a Deus como ela, em vez de ele. Isso é bonitinho, mas tudo o que elas de fato estão fazendo é substituir um erro pelo outro. Quando J usava a palavra ele para descrever Deus, estava falando metaforicamente na linguagem das escrituras. Ele tinha que usar uma metáfora para se comunicar com as pessoas, mas você torna tudo real. J sabia que Deus não pode ser limitado por gênero sexual e nem a pessoas, porque, na verdade, não são pessoas. Como você pode ser uma pessoa de verdade se não é um corpo? Compreender isso é muito mais importante do que você possa imaginar nesse momento, e nós vamos explicar por quê. Conhecendo a verdade, J tratou cada corpo como o mesmo, como se não existisse. Então, ele então foi capaz de olhar completamente além dele para a verdadeira luz do espírito imutável e imortal, que é a única realidade de todos nós. De qualquer forma, como a maioria das pessoas hoje, em vez de realmente ouvir naquela época o que J estava ensinando, a maioria de nós viu e ouviu o que queria ver e ouvir, para que pudesse usá-lo para validar nossa própria experiência, que era a experiência de ser um indivíduo em corpo. Portanto, nós tivemos que fazer dele um corpo individual muito especial e separado, que é como víamos a nós mesmos na verdade e como você ainda se vê. Embora alguns de nós tendêssemos a ser um pouco mais intelectuais, as crenças da maioria dos primeiros seguidores eram bastante simples. Nós já tínhamos visto J depois da crucificação e uma vez que não tínhamos compreendido sua mensagem inteira, a opinião imprecisa e majoritária entre as seitas era de que ele voltaria para nós outra vez, como já tinha feito antes, e traria o reino de Deus. Esperava-se que isso fosse acontecer muito rápido, não no futuro distante, e não em algum outro lugar, mas bem ali na nossa frente. Eu não concordava com esse cenário em particular, porque, como J ensinou em meu evangelho, o reino de Deus é algo que está presente, mas não é visto pelas pessoas. De qualquer forma, existia alguma diversidade até mesmo no início. Até mesmo no início, mas a maioria dos seguidores aceitou a ideia de um retorno. Conforme os anos passaram e as coisas ficaram difíceis, entretanto, os líderes do que então era uma nova religião em desenvolvimento tiveram que improvisar a fim de manter o interesse das outras pessoas. Antes que tivéssemos consciência disso, já havia pessoas se relacionando com J como o maior de todos os corpos. Elas já acreditavam que Deus havia criado um mundo falho, com pessoas imperfeitas como Adão e Eva, que eram capazes de cometer erros. Elas ignoraram completamente a lógica de que, para Deus criar o imperfeito, precisaria significar ou que ele próprio era imperfeito ou que ele deliberadamente fez aqueles que eram imperfeitos para que pudessem estragar tudo, ser punidos por ele e sofrer aqui no planeta psicótico. Então, de acordo com essa nova religião em desenvolvimento, Deus pega inacreditavelmente seu filho unigênito, mais especial de todos, que aparentemente seria mais santo do que o resto da escória da terra, e o envia como um sacrifício sangrento para sofrer e morrer em uma cruz, como uma forma de expiar os pecados das pessoas no lugar delas. E aqui tem um quadradinho. Para Deus criar o imperfeito, precisaria significar ou que ele era imperfeito ou que ele deliberadamente fez aqueles que eram imperfeitos para que pudessem estragar tudo, ser punidos por ele e sofrer aqui no planeta psicótico. Mas agora existe outro grande problema.
porque até mesmo de acordo com as próprias doutrinas do cristianismo, isso na verdade não expiou os pecados de mais ninguém. Se tivesse expiado os pecados das pessoas, então teria sido o fim de tudo. Problema resolvido. Mas não. Agora era conveniente, mas agora era necessário que todos acreditassem cegamente em todos os detalhes convenientemente estabelecidos de forma exclusiva pela religião cristã, senão, presumivelmente, pela vontade de Deus em um lugar, época ou cultura que nem mesmo estivesse familiarizada com essa religião em particular. E o Gary, tudo isso soa um pouco estranho quando você coloca dessa maneira. Todo sistema de pensamento não é exatamente lisonjeiro à natureza de Deus. Artem, isso é porque tudo é simbólico, de uma imagem amedrontadora de Deus em vez de uma imagem amorosa. Não queremos ser desrespeitosos, mas precisamos fazer algumas afirmações polêmicas, porque não existe exatamente um excesso de pessoas em sua sociedade que queira mostrar essas coisas. É verdade que naquela época Jota era a pessoa mais avançada espiritualmente, que já tinha aparecido na Terra. Mas todos os outros, incluindo você, vão um dia atingir o mesmo nível de realização dele. Não existe exceção a isso. Portanto, Jota, no final das contas, não é diferente de qualquer outra pessoa, e a atitude dele era de que ninguém seria deixado de fora do céu, porque existe na realidade apenas um de nós. Não todos esses corpos separados com os quais vocês estão sonhando atualmente. E o Gary, você está dizendo que até os assassinos vão acabar no céu? E o Arden, até mesmo São Paulo, ou Saulo, que era seu nome antes dele mudá-lo para poder ter sucesso com os gentios, era um assassino antes de entregar sua espada. Você não entende o que estamos dizendo? Não existe São Paulo, não de verdade, nem ninguém mais, incluindo Jota, exceto em um sonho. Não existe ninguém lá fora, existe apenas um filho de Deus que é você. Você vai entender isso, mas são necessários anos de prática para experimentá-lo de verdade. É preciso querer, mas sei que você quer. E o Gary, se estamos todos sonhando, por que temos nossas experiências separadas, mas também temos as mesmas experiências? Por exemplo, nós todos vemos a mesma montanha lá fora da janela. E o Arden, isso é assim porque existe apenas um sonho, o que explica as experiências em comum. A mente aparentemente se dividiu de tal forma que cada unidade observa o sonho de um ponto de vista diferente, o que explica suas próprias experiências pessoais. Nós esperávamos que essas conversas divagassem, o que está perfeitamente certo, mas vamos tentar nos manter ligados ao tema e vamos examinar outras coisas conforme vierem. E o Gary, tudo bem. Você está dizendo que J vê as pessoas como o mesmo que ele e Deus, ilimitadas e perfeitas. Todas as outras características que colocamos nos outros ou em Deus são, na verdade, nossas próprias crenças inconscientes sobre nós mesmos. Puxa, eu sabia que você não era tão tonto quanto parece. Você sabe que estou brincando, certo? E o Gary, claro, sorte minha. Eu tenho uma mestra ascensionada magoadinha. Eu tenho uma mestra ascensionada magoadinha. Puxa, sim, mas a mágoa é uma ilusão com propósitos de ensino. E deixe-me fazer uma observação. E o Gary, e eu tenho escolha? Puxa, sim, sempre. Voltando ao nosso assunto, você tem que entender que, como judeus, nós sinceramente acreditávamos que nossa religião tinha dado um salto gigantesco à frente com o monoteísmo, a ideia de um Deus único, em oposição ao politeísmo, a crença em muitos deuses diferentes. A maioria de nós não sabia que o monoteísmo, de fato, havia se originado com Akhenaton, no Antigo Egito, e tudo que essa ideia e sequência que demos a ela foi pegar todas as diferentes personalidades e características boas e más de todos os deuses inventados antes e incorporá-las em um único Deus. A gente vai continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo, sei lá, capítulo, mas no mesmo. E é isso. Tá gostando? Me conta aí se você tá gostando. Esse livro é uma mudança de paradigma, né? Ele vai dar uma chacoalhada e, além de tudo, ele dá uma chacoalhada divertida.